Abra sua Bíblia aí, já deixa aberta aí por enquanto. Primeiro capítulo do livro de Jó. Irmãos, essa atmosfera, eu confesso para os irmãos que é difícil conter. Vontade é de sair correndo aí fora e dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, vamos acordar, povo. Vontade de sair falando para o povo. Vontade de anunciar. E sempre que eu estou assim, eu falo: Senhor, que esse desejo, que essa vontade não seja momentânea, que ela seja constante na minha vida. Não pode ser momentânea, tem que ser constante. Mas vamos lá, irmãos, eu vou fazer uma introdução aqui com o livro de Jó, que foi uma palavra que muito me chamou a atenção nessa semana. A história de Jó, bem resumida. Mas se você ver aí no primeiro capítulo do livro de Jó, o livro que leva o seu próprio nome, a Bíblia vai falar de um homem que era justo. Jó era um homem justo, honesto. Inclusive, Jó era um homem que temia a Deus. E Jó é um camarada abençoado. Eu tenho 4 filhos, é algo maravilhoso. Jó tinha 10 filhos, 7 mulheres e 3. 7 homens e 3 mulheres. Algo magnífico na vida de Jó. Rico em todos os aspectos da sua vida. Irmão, Jó tinha 7.000 ovelhas. Pode ver no texto aí. 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Naquele tempo, irmãos, era o cara dizer assim: rapaz, eu tenho 3.000 Land Rover. Existe ainda esse carro, né? Fala não. Picape daquelas grandonas, bem bonitona. Não sei quantos carros aí de última geração. Jó era um homem abençoado. Ele era o homem mais rico do Oriente. Temia a Deus. Era zeloso. Zeloso com sua família. A ponto de, depois das festas, dos banquetes que seus filhos davam, os filhos dele davam grandes banquetes. Ele, irmãos, dormia e acordava de madrugada. E ia fazer sacrifícios em favor de cada um de seus filhos. Ele ia orar, falar com o Senhor. E por que ele fazia isso? A parte B do verso 5. Ele fazia isso porque os filhos dele poderiam pecar em pensamentos. Sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Em outra versão vai falar que ele fazia isso porque talvez os filhos dele tivessem pecado contra Deus em pensamentos. Em pensamentos. O Salmo 139, verso 1 e 2 diz que o salmista diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Deus conhece todos os seus pensamentos. Deus sabe quem é você. Ele sabe inclusive o que é que você está pensando agora olhando para mim. Eu não sei, mas Deus sabe o que é que você está pensando agora. Você está reparando na gravata que eu estou, você está reparando na roupa que eu estou vestido. Deus, Ele sabe. Eu não sei, mas Deus conhece todos os seus pensamentos. E a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, porque Deus, Jesus, eles são os mesmos. Jesus, Ele conhece seus pensamentos. Jesus conhecia os pensamentos dos discípulos, dos homens que o acompanhavam, tanto porque os seguia, querendo o servir, como aqueles que acompanhavam, querendo criticar. E em um dado momento, quando Jesus operou uma cura de um paralítico, os mestres da lei começaram a olhar para Jesus, porque ele tinha curado o paralítico,
Eles não entendiam o mistério de Jesus. E eles diziam: esse homem está blasfemando contra Deus. Eles diziam isso em seus pensamentos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aqueles homens e perguntou: por que é que vocês estão pensando essas coisas? Deus, por muitas e muitas vezes, muitos momentos, olha para a gente e fala: por que você está pensando essas coisas? Você poderia estar pensando em tantas outras coisas. Por que você está pensando nisso? Isso não te faz bem. Isso não é bom para você. Não é bom você pensar essas coisas. Ei, você, Jesus te conhece. Ele sabe onde você está, onde é que você está andando, o que é que você está pensando, o que é que você está fazendo. E a gente precisa ter muito cuidado, até com os nossos pensamentos. Mas vamos lá, vamos voltar para Jó. Verso 6. A Bíblia vai dizer que chegou o dia que os servidores celestiais, talvez vai ter anjo aí na sua versão, apresentaram-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles vieram quem também? Satanás. Satanás. Olha, irmãos, esse rapaz, ele é responsável perante a Deus pelas coisas que ele faz. Todos os seres, na verdade, bem dizendo, todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentar-se diante de Deus. E por isso Satanás foi diante de Deus, maquinando já alguma coisa. E Deus já sabia qual era o plano de Satanás. Deus já sabia, irmãos. Deus sabia o que é que Satanás estava querendo fazer ali naquele lugar. Ele e seus espíritos. Só que ao contrário do próprio Deus, Satanás, ele é limitado. Ele é limitado. Deus não é limitado. Jesus não é limitado. Satanás é limitado. Porque Deus olhou para ele e já pensou, né? Isso aqui é uma conjectura minha. Tá vindo você aqui, né? Tá vindo você aqui querer apurrinhar o meu juízo, né? Achando que você vai tirar alguma coisa, conseguir alguma coisa. Tá enganado. Tá enganado. Ele foi ali e ele foi com o intuito de levar Jó a cair em pecado. Só que Satanás, irmãos, diferente de Deus, ele não sonda os pensamentos. Você sabe disso, né? Você sabe que Satanás, ele não consegue entrar na sua mente. Até porque se ele conseguisse, ele nem ia lá tentar Jó. Ele nem ia lá tentar falar com Deus para azucrinar a vida de Jó, porque ele ia ver logo que Jó era um homem íntegro, que temia a Deus, como a gente viu. Mas aí o verso 7 segue. O Senhor então, né, vê Satanás ali, pergunta: de onde você vem? De onde vem? E aí Satanás responde: estive dando uma volta por aí, Deus. Eu estava dando uma volta, estava rodeando por aí, por ali. A Bíblia fala em outro texto que o diabo, nosso inimigo, ele está como um leão, rugindo ao nosso derredor, buscando somente uma brecha para ele acabar com a vida da gente. Sabe, irmãozinho? Aquela brecha. Às vezes você vai dar, ou você quer dar. Deus está dizendo para você: não entra nessa. Não anda com esse povo. Não usa isso. Não se meta com isso. Não acesse isso. Não escute isso. Sabe, irmãozinho nervosinho, Deus está dizendo para você: tenha calma. Essa brecha aí, Satanás fica só esperando para ele entrar ali e fazer uma arruaça com você. Fazer com que você ceda a isso, a essas tentações, e ele te leve para o abismo. Ele te leve literalmente para o inferno. Mas Deus sabia quem era Jó. Deus sabia quem era Jó. E aí o que é que acontece? Verso 8, o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Jó era um homem que temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Será que se Deus olhar para você hoje, Ele vai dizer que você teme a Ele, que você
procura não fazer as coisas erradas? Verso 9, Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Será que não é porque o Senhor cuida dele? Porque o Senhor dá as bênçãos para ele, permite as bênçãos alcançá-lo? Olha, irmãos, tem muitas igrejas por aí pregando uma tal de uma teoria da prosperidade. Vem para Deus, vem para Jesus, que você vai isso, vai ganhar aquilo, vai ter. Para com isso. Busque ao Senhor por quem Ele é. Adore ao Senhor por quem Ele é. Entregue a sua vida a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode proporcionar para você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas entregue o seu caminho ao Senhor. Satanás pensou que Jó era bênção, temente a Deus, porque ele tinha as bênçãos do Senhor. Ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não pode sondar os nossos pensamentos, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele sonda o meu e o seu pensamento, e Ele quer de nós verdadeira, genuína adoração. Ele quer de nós verdade. E aí eu te pergunto, suas ações, como têm sido suas ações? Porque essas Satanás consegue ver. As escolhas ele consegue ver. E por essas escolhas e por essas ações, sendo elas erradas, ele vai pegar você. Pensamento não, mas as ações sim. E aí eu te pergunto, quais têm sido suas ações nos ambientes, nos lugares onde você está? Vamos lá. Segue o verso aí, Satanás com a conversa fiada dele. Verso 10. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. E segue, verso 11. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha que audácia. Olha que audácia do Satanás. Porque Deus já tinha falado para ele quem era Jó. Mas ele é audacioso. Ele é maldito. Ele é maldito e ele quer acabar com a minha e com a sua vida, irmãos. Você que está aqui hoje, se você ainda não percebeu, Satanás ele quer destruir com a gente. Ele quer destruir com você. Jó tinha uma família que ele cuidava. Jó tinha os bens dele, tinha as coisas dele. Satanás olhou e disse: deve ser por isso que ele está aí bonzinho, mas tira, para ver o que é que acontece. Ele achou que Jó ia blasfemar contra Deus. Sabe por que ele achou isso, irmãos? Não foi à toa não, porque tem muita gente por aí afora, talvez aqui dentro, e quando uma coisa não acontece do jeito que ela quer, ela começa a reclamar, começa a murmurar. A gente aprendeu aqui ontem que a murmuração é algo que nos afasta de Deus. O homem que murmura, ele vai se afastando de Deus a passos largos. E aí tem pessoas que, porque perdeu algo, ou porque não, sei lá, começa a murmurar, começa a reclamar. Lembra de Asaf, olhando para as pessoas, os amigos do lado, porque prosperavam, e ele começou a reclamar, a murmurar? Tem pessoas assim, na Bahia a gente chama de olho, sabe não? Olho grosso, né? Olho gordo, né? Aqui é olho gordo. Olha as coisas dos outros, fica inveja. Satanás achou que Jó era um homem que iria murmurar, que iria reclamar, mas não foi isso que ele ouviu. E olha que ele teve motivos para isso, porque a sua própria mulher virou para Jó e disse: olha, abençoa esse Deus, amaldiçoa esse Deus aí, morre, amaldiçoa ele. Os amigos de Jó olharam para Jó
vendo a condição dele, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, os gados, ficou doente, enfermidade chegou na vida de Jó. Porque Deus disse para Satanás: olha, você vai fazer o que você quiser, você só não vai tocar nele. E ele achou que Jó não ia resistir. Os amigos olharam para Jó e disseram: está em pecado. Irmão, para com esse negócio de achar que porque o irmão está vivendo uma dificuldade, passando um momento difícil, de luta, é porque ele está em pecado. Para com isso, viu, irmão? Quem disse a você que a vida do crente ia ser vida mansa? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser. Vai passar dificuldade, irmãos. Se você olhar para a história da Bíblia, muitos apóstolos, discípulos passaram, profetas, viveram dificuldade. E não porque estavam pecado, mas sim para que se cumprisse um propósito através daquilo ali. Então, quando você vê um irmãozinho, uma irmãzinha vivendo alguma situação, condição, fica já julgando, achando que ele está pecando. Ele está em pecado, olha lá. É pecado. Aí o cisco está lá, uma árvore nos seus olhos, e você está falando do cisco que está no olho do irmão. Então toma cuidado. Jó não estava em pecado. Jó estava pleno ali na sua convicção de quem ele era diante de Deus. Mas depois de passar tudo isso, depois de passar toda essa aprovação, irmãos, lá no finalzinho deste livro de Jó, capítulo 42, tem aquele verso clássico. Pode colocar ele aí, Ju. Verso 5. Com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Tem uma versão diferente, né? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A situação que Jó viveu, tudo que ele passou, ele era temente a Deus, ele era um homem honesto, zeloso, bem sucedido, ele conhecia a Deus. Mas ainda assim, no final da história dele, ele diz: olha, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Porque em um dado momento Jó achou que Deus não era poderoso o suficiente. Irmãos, conhecer o Senhor, de andar com Ele, é algo magnífico. Jó reconhece quem ele é diante de Deus, suas limitações. E aí o verso 6 desse mesmo capítulo, ele diz: por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Jó reconheceu quem ele era e se arrependeu diante de Deus. Irmãos, o arrependimento é o elo de ligação da nossa vida com Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O mundo está do jeito que está porque não há arrependimento. Olha Jó, talvez você possa dizer: Jó vai se arrepender de quê? O camarada tinha tudo, era temente a Deus, se arrependeu? Sim, se arrependeu. Jó mostra para a gente que nós somos pecadores. Ele pecou, todos nós somos pecadores. E aí depois de tudo isso que Jó viveu, aí agora sim, a gente vai entrar aqui numa reta já quase para o final da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Além do que eu já falei aqui, além do que a gente já viveu com os louvores, depois disso tudo, Velho Testamento, vem o Novo Testamento, e aparece quem? João Batista, preparando o caminho para Jesus, para a vinda de Jesus, convocando o povo para o quê? Arrependimento. Convocando o povo para arrependimento. Jó viveu tudo aquilo lá, e no finalzinho ele fala: Senhor, me perdoa, se arrepende. E aí vem o Novo Testamento e aparece João Batista lá, para dizer ao povo que eles precisavam se arrepender. E se não bastasse, o Espírito Santo inspira Paulo. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus,
a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. E eu vou te perguntar nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quando andou aqui na terra, quando se fez carne, o homem Jesus teve que se deparar com um monte de pessoas olhando para Ele, querendo dizer algo a seu respeito, mas sem conhecê-lo de fato. Os religiosos falavam acerca de Jesus. Os religiosos ainda falam acerca de Jesus, comentam sobre Jesus, mas isso não é suficiente. Nós precisamos conhecer Jesus para falar dele. Ou se alguém te conhecer um dia, na verdade, se alguém ouvir falar de você, tem um fulano de tal lá chamado Roberto, que é assim, assim, assado, gente boa, tal. Será que isso já basta para você definir alguém? Não basta. Tá bom, ele é assim, beleza. Mas para você ter certeza de quem ele é, você precisa conhecê-lo. Você precisa ter vida com ele. Você precisa ter intimidade com ele. Você precisa, no mínimo, andar com ele. Quem é Jesus para você? Mateus capítulo 16 narra uma conversa de Jesus com os discípulos. E no verso 13, Jesus faz uma pergunta: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem o povo está dizendo por aí que é o Filho do Homem? Ele pergunta para os discípulos. E aí, eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros até falam que é Jeremias, e alguns falam que o Senhor é um dos profetas, por aí. Quando alguém te pergunta quem é Jesus, ou se alguém te perguntar quem é Jesus para você, o que é que você vai responder? O que é que você vai dizer para essa pessoa? A sua resposta, ela vai certificar que você de fato sabe quem é Jesus? A pessoa vai olhar e vai dizer para você: ele sabe do que ele está falando. Mas vamos lá. Jesus continua e pergunta no verso 15: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí, irmãos, mais um verso clássico, uma resposta clássica de Jesus, acerca de Jesus, na verdade. Um deles diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá uma resposta pessoal acerca de Jesus, porque ele mostra que ele conhecia Jesus, ele sabia de quem ele está falando. Se alguém te perguntar quem é Jesus, será que você vai dizer: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu sim, mas ressuscitou e está vivo entre nós. O mundo precisa saber dessa verdade, que é uma verdade absoluta. Pedro mostrou que ele conhecia o Mestre. E eu te pergunto mais uma vez: quem é Jesus para você, irmãos? Nós precisamos de experiências pessoais com Jesus, para que a gente possa entender quem Ele é. Tem crente que leva uma vida, sabe, fria, morna, na verdade, não busca uma experiência com Cristo. E como é que você busca experiência com Cristo? De diversas maneiras, tem muitas e muitas maneiras para isso.
Quer ver uma? Resista às tentações que o inimigo coloca diante de você, que você vai ver, e você vai viver a experiência com Jesus e com o Espírito Santo. Agora, se você vai e dá brecha e vai e se envolve com tudo que o mundo coloca diante de você, tudo que Satanás coloca diante de você, você não tem experiência com ele, e vai ser difícil você dizer quem ele é, porque os seus modos viventes não tem nada a ver com Jesus. E conhecer a Jesus é algo maravilhoso. Quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus, a felicidade ela impera no nosso lar, na nossa vida. Nós alcançamos a salvação, amém, irmãos? Alcançamos a salvação, porque Jesus, ele vai voltar para buscar a sua noiva, sua igreja, como a gente cantou aqui, mas só irão com ele os que estiverem salvos. Você está salvo? Jesus segue o texto dizendo no verso 17, 18, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus te conhece, tá? Ele te conhece. Ele conhece todo mundo aqui, ó. E você conhece a Jesus? Quem ele é para você? Será que é o sofrimento que vai te fazer a conhecer Jesus verdadeiramente? Tem muitos que só vai assim, né, irmãos? Eu fui um desses. Só quando o sofrimento bate a porta, aí você pensa, opa, será que é o sofrimento que vai ter que trazer experiências para você com Jesus? Jó temia a Deus, mas passou por uma prova, e ele reconheceu que tinha que andar de fato e ver o Senhor com os seus próprios olhos em tudo que ele fazia. E você, o que é que está faltando? O que é que está faltando para você? Falta fé? Falta obediência? Você está doente, meu irmão? Você está doente fisicamente? Você está doente emocionalmente? O que é que você está vivendo? O que é que você está passando na sua vida? A gente vai cantar uma música aqui agora e eu já vou para o final dessa mensagem, irmãos. O que eu queria trazer para vocês hoje era essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu olhei para esse texto de Jó e eu falei, caramba, como eu preciso ser um homem bem sucedido, como eu preciso caminhar com o Senhor. Mas talvez isso não seja suficiente para que eu possa dizer de fato que eu conheço o Senhor. Jesus estava andando com o povo ali. Jesus operou milagres e mais milagres, e ainda assim eles olhavam para Jesus e diziam, é blasfêmia. A religiosidade tomava conta daquele povo. O povo estava doente. Tem muita gente doente aí, irmãos. Doentes emocionalmente. As emoções têm mexido tanto com as pessoas. Mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode curar você. Ele pode te libertar de todo o pecado, de toda a imundície que você possa imaginar. Sabe? Algo que você está fazendo que não agrada a Deus, que está desagradando a Deus e vai te deixar doente. Porque tem coisas, tem pecado, irmãos, que ele fica na sua vida de um jeito que ele te deixa, ele te adoece, o pecado adoece. Mas eu creio no poder do Deus Altíssimo. Essa música que a gente vai cantar aqui agora, eu estou assim, encantado com essa canção. Porque essa canção fala uma verdade, algumas verdades maravilhosas acerca de quem é Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Quem é Jesus para você?
Ele é o Jesus que você ouve falar? Que às vezes você pega a Bíblia, abre e faz uma leitura e está lá o nome dele. O Jesus que às vezes você até diz que representa em algum momento, cantando, dançando. É esse Jesus para você? Ou ele é o Jesus, Senhor da sua vida, que você conhece ele porque você vê ele, porque você sente a presença dele?